Horto Ostinato. Um podcast de José Rui Rocha. Com música original de José Miguel Costa. Olá, sejam bem-vindos. Neste terceiro episódio do Horto Ostinato, fazendo justiça ao nome, vamos redizer. Vamos errar ainda sobre o silêncio, mas essencialmente sobre os excessos no uso da palavra e na incessante e tagarela veiculação de informação. Pode parecer paradoxal desenhar um podcast tão longo contra a tagarelice. Mas são vários os alicerces a sondar e a palavra é o instrumento possível para esta dificuldade. Posto que o silêncio, camaleónico, aberto, polirrítmico, simplesmente lançado à insolência dos dias sem significação ou legenda ilustrada, facilmente seria trucidado e erguido inconsequente e ridículo bonifrate. E recomeçamos, pois então. Recomeçar é uma fundamental. Como disse Wallace Stevens, há que ter espírito de inverno para olhar a geada e os ramos dos pinheiros encrustados de neve, e ter tido frio, muito frio. O novo, recorda-nos Adorno, coincide com a permanência. Fazer, justamente, é cair. É daí que vimos e pensamos. E seguimos Levinas quando disse que pensar começa com traumatismos e tateios. Hoje vamos debruçar-nos sobre ruído, asfixia e indiferença. As vias e potenciais consequências destas condutas no cotidiano. Não seremos exaustivos e cumpriremos alguns saltos que poderão ser ligados através da análise detalhada da bibliografia que vamos citando e dos títulos, estudos e investigações que nesta são referidos. Sugerimos a leitura dos documentos e relatórios que a Agência Europeia do Ambiente faculta no seu site. São um bom ponto de partida para a problematização deste número de Horto Ostinato. Nele avaliaremos o valor, a obesidade e a multiplicação da palavra. E falo-emos, a espaços, em quase forma de manifesto. Olharemos o ruído enquanto fenómeno físico, aluvião sonora com consequências perversas para a saúde. Mas ele é mais. O ruído é quase sempre interpretado através do seu poder de causar instabilidade. Ele é assimétrico, errático, imprevisível, desassossegador. Adjetivá-lo deste modo não é querer limitá-lo a um universo negativo. O ruído, enquanto dissonância, foi, é e será fundamental para o estabelecimento de novas perspectivas, de novas realidades. É o ruído que fere as consonâncias, os discursos admitidos, os gestos ensaiados e síncronos. É ele que nos capta a atenção em momentos de emergência, que nos revolve expectativas, hábitos e apatias. Queremos deixar isso claro para que os queridos ouvintes não julguem a nossa leitura de hoje como destituída dessa noção. De resto, este mesmo episódio quer-se ruidoso. Deseja-se contíguo a este gume afiado de fazer mundo. É por ele que erraremos, estudando, rasgando essa nuvem perniciosa que, invertendo esse outro sentido transgressor e transformador do ruído, de modo não poucas vezes consciente,
procura uniformizar e esquecer toda a dissonância, arquitetando e usando enquanto bloqueio ao entendimento, inibidor de sentido, aceno obeso e sedutor, opaco e distrator. Queremos deixar ainda uma outra nota inicial, para que não falhe esse corrimão à escuta do nosso ensaio, nem julguem o nosso tom como pessimismo gratuito. Nós defendemos a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, independentemente de concordarmos ou não com o conteúdo veiculado e com o modo como o mesmo é veiculado. E precisamente por isso, no exercício dessa mesma liberdade, aqui manifestar-nos-emos adversários da prática ruidosa, castradora do diálogo, domadora do debate e avessa ao argumento racional que atravessa e asfixia os nossos dias. É nossa convicção de que a liberdade é para o outro, e não somente para o eu. Só desta forma ela será completa, indivisível, permanecendo complexa. Fiquem connosco e partilhem as vossas dúvidas, pensamentos e perspectivas. Num tempo em que, e socorremo-nos do verso de Ramón Cabanillas Enríquez, poeta galego, parece que avançamos com o cadáver de esperança às costas, ao contrário do que muitas vezes escutamos, não nos parece de todo que vivamos uma época em que estamos rodeados de uma profunda obscuridade. Já o dissemos. Mas antes isso sim, inundados de luz tão forte, perpétuo o dia aceso, submersos num ruído estonteante e de uma nitidez insuportável, lisa, polida e monocromática, que nos sufoca e ofusca, deixando igualmente cegos e surdos. Qual a urgência? Talvez um fio sereno de sombra a desacelerar o imediatismo. Um véu imperturbável da paciente névoa a convocar a atenção. Um lúcido cismo de água a incendiar a sede demorada por sobre o solo seco e despedaçado, ou a generosidade de um rugoso afago de inverno, reunião e aconchego a intimar o olhar para que respire e escute e pense, resistindo ao fácil embalo do aparente e à luxúria da vã luminescência das horas. Todo feito de indiferença, o deserto pós-moderno, afirmou Lipovetsky, está tão longe do niilismo passivo e do seu deleite comprazido na inanidade universal, como do niilismo ativo e da sua autodestruição. Deus morreu, as grandes finalidades extinguem-se, mas toda a gente se está a lixar para isso. Eis a jubilosa nova. Esta era desconhece, extinguiu qualquer necessidade de sentido, ou talvez lhe falte capacidade e atenção para reinventar essa mesma necessidade. Cada um vive para si próprio, impõe-se ao isolamento no cumprimento máximo do seu desejo, imperador no seu casulo de ilusão. Mas, precisamente aí, e em simultâneo, não se suporta a si mesmo, deserto infindo, macio, plano, um vazio sem qualquer sentido, incapaz de qualquer metamorfose. O cumprimento desta hora celebra-se como um tempo indiferente, ou seja, um tempo de afastamento do outro, o estranho, o inimigo, de demissão do diálogo, de apartamento do comunitário. Cada indivíduo deseja sem hipermovência, autócrono, capaz do imediato e do todo, do tudo e da ânsia ubíqua, num narcísico exercício habitado de indiferença. Cada outro é a minha própria imagem, só eu importo. Eis a constrangedora, mas não recente, patologia desta idade. Diante deste facto, para quem falamos então? E por que falamos? Falamos apesar de, e justamente por isso, a indiferença estabelecida, o déficit de atenção, a surdez de Narciso. Este mundo que nos habituamos a identificar como estridente caixa sonora que nunca dorme é atravessado por um fio de silêncios à espera de serem escutados. Quem o afirma é José Tolentino Mendonça no título O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas. Hoje em dia, a comunicação tornou-se indispensável para a integração social dos indivíduos, que sem ela vivem, diz-se, sem sentido. O século, acelerado, viciou-se em processos comunicativos de consumo imediato, claros, básicos, redutores, barulhentos. Viciou-se na necessidade de falar, mostrar, multiplicar, votando o silêncio e com ele a perspicuidade, na maior parte das vezes através de um exercício de censura por omissão, ao ostracismo, classificando como perda de tempo, obstáculo ao desenvolvimento, imobilidade, preguiça, inépcia, ignorância, etc. Para este século, o silêncio, já o afirmamos antes, é o negativo. O escuro onde se emprateleiram os indivíduos de poucas falas, tantas vezes sujeitos ao desprezo, a mal-entendidos, ao escárnio, a serem vistos como artefacto museológico ou como excêntricos. À palavra e, sobretudo, à imagem, foram concedidos privilégios e honras do conhecer e dar-se a conhecer. Esta celebração do dizer exibir diário, contínuo, esta palavra testemunhante de simulado sucesso, numa construção obesa de falsa felicidade,
marca um ritmo próprio de fingimento na percepção do real, e esse ritmo, percutido no atropelo da lucidez, da seriedade, do complexo, da escuta, da paciência, do inquietante e assimétrico, esse ritmo conduz a que a história, quando debruçada na redação dos seus compêndios, não encontre matéria para narrar senão à superfície dos acontecimentos, e os encontre fragmentados, dados pela metade, posto que lhe falta o autêntico, a voz insurreta, e lhe sobra o vão, o uníssono. Olhamos o exemplo da literatura, onde o pensamento sólido, indisciplinado, excedente, esse pensamento que é capaz de desmembrar o mundo, de lhe atar as sombras, de criar nova escuridão dentro da luz, se acha em vias de extinção. Diante da abundância de títulos e sobretudo das inundações de génios que nos enfeitam a hora, a história, neste caso, terá de ser escavada fundo e em locais ermos, erigida sobre buracos e ausências, escutando sepulturas vazias e esgravatando junto de desconhecidos e cadernos ilegíveis. Pois toda a voz que não seja adereço desta luminosa casinha de bonecas e giroflés, que melodiam as feridas em dói-dóis e desprezam os maus odores e a demora, o desastre e a morte com todas as forças, essas vozes são escondidas, se não por convicção e nojo, asfixiadas em ruído, um ruído incapaz de um tempo de escuta, ruído convicto e necessário à melhor sobrevivência do medíocre, que bom benefício rende no imediato. Esta nuvem barulhenta e cega é cuidada diariamente a golpes infindos de publicidade, a gritos de êxito e ao foguetório estrondoso dos tops dos mais vendidos, criando um cerco mediático em torno de um punhado de sacerdotes circundados de acólitos e beatos, mendigando vez a ordenação e missa nova. E isto é uma realidade no universo literário, que tomamos como exemplo, bem como em qualquer outro território artístico. É tão verdade na arte quanto na política, na economia e nos mais diversos setores sociais e de educação. É facto tão evidente a nível nacional quanto nas mais inumeráveis réplicas espalhadas pelos mais distintos concelhos do país. Em todas as esquinas há um patrão a arrojar migalhas a multidões famintas de fama. Em todos os cantos pululam nuvens espetaculares de insignificância. Este aceno ruidoso assemelha-se a um muro inultrapassável, ao qual a maioria dos que se desejam notáveis se anexa crescendo-o, densificando-o, tornando-o ainda mais ruidoso, apelidando de sismo ímpar a sua homogénea cristalização. Cresce o barulho, pois, como nuvem exibicionista, perniciosa, pseudocientífica, pseudo-intelectual, pseudo-ativista, nuvem tóxica, estéril e imatura, nuvem conflituosa, na iminente aspiração do impacto e incapaz de diálogo, porque incapaz de escuta e pensamento. Nuvem onde todos berram em simultâneo e onde dizer é ser. A demora, a paciência e a espera são cadáveres sobre os passos deste caminhar. O que não é para ontem não tem serventia. Parafraseando o Byung-Chul Han, como conhecer o perfume de um tempo se não nos demoramos a prová-lo? Como sentir o pulsar de um tempo se não o escutamos perseverantes? Como o conhecer se não habitamos o silêncio nem contemplamos o invisível, se não olhamos na sua complexidade os dias, mas assarapantados nos obrigamos a captar num só relance o incomensurável arquipélago de sucedidos em que se tornou um mundo? Justamente acerca deste déficit de escuta, partilhamos o seguinte. Volvidos os 64 anos da estreia de 4 minutos e 33 de John Cage, o realizador americano Patrick Chan abriu deliberadamente o seu filme In Pursuit of Silence com 4 minutos e 33 segundos de quase silêncio, em homenagem à composição do americano. Em 2016, portanto, permitimos-nos ainda escutar, no momento da estreia do filme, decorridos ainda nem 3 minutos do seu início, o grito de um espectador. What about the sound? Não por acaso, Heráclito anotou, cerca do século V a.C., que o costume é para o homem um deus. Estamos de tal modo habituados à omnipresença do som que breves instantes de silêncio se afiguram como um erro, uma situação não natural, constrangedora, desequilibrada, diríamos provocatória, quando não torturante. Na coleção de pequenos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é-nos dito no livro Sons e Silêncios da Paisagem Sonora Portuguesa, de Carlos Alberto Augusto, o seguinte. O ruído democratizou-se. Qualquer de nós, mesmo inadvertidamente, produz ruído capaz de tolher ou simplesmente de incomodar. No entanto, a capacidade de silenciar é restrita, porque constitui um exercício de grande exigência e autodomínio, que nem todos podem exercer e para o qual nem todos estão preparados. É insubstituível, e só quando finalmente todos souberem o valor do silêncio,
Todos poderão aspirar a ver o seu desígnio básico ser satisfeito. Serem ouvidos. São muito raras as experiências do cotidiano que se encontram desprovidas de ruído, de oceanos de som. Circular pelas ruas de uma cidade, a pé ou mesmo pedalando ombro com um interminável número de automóveis, devido à quase inexistente criação de ciclovias, é uma experiência estressante e, sobretudo, perigosa. São buzinas, motores e escapes ruidosos, acelerações e travagens bruscas, sirenes, sinais sonoros, luzes, alarmes, luzes, aviões, luzes, ruído de obras e uma maquinaria, nuvens de geradores, música em cada esquina, pragas de colunas de som em frente e dentro de estabelecimentos comerciais, vendedores ambulantes de microfone em punho, artistas de rua e representações em bares e restaurantes com o volume no máximo. Até templos religiosos que não se coíbem de fazer tocar um qualquer canto gregoriano ininterruptamente. São alguns dos exemplos que atestam de um descontrole institucional e de um abuso sonoro por parte de uma sociedade adepta e vinculada com o ruído, para não dizermos aterrorizada com o silêncio. Hoje praticamente existimos no ruído, mais ou menos cientes dos inconvenientes que o mesmo nos pode causar, quer a nível fisiológico, psicológico, cognitivo ou comportamental. Há música em praticamente todo o lado. Os sons pululam. Os infrassons perturbadores e os ultrassons aumentaram, do mesmo modo que os sons elétricos e eletrónicos. Com estudos rigorosos ao longo dos últimos anos, a Organização Mundial de Saúde caracteriza a poluição sonora como um grande fardo público em matéria de saúde ambiental. A propagação do ruído no cotidiano é fator determinante no nosso modo de ouvir. Segundo a conhecida observação de Murray Schafer, o desvio da qualidade sonora da paisagem de hi-fi, escuta distinta ou focada, para low-fi, escuta indistinta ou periférica, desvirtua o ato de ouvir do ser humano. Por aquela, entende-se a escuta que se dá em estado vigilante e perspectívico, num ambiente onde os sons, dos mais discretos aos mais vívidos, podem ser claramente escutados e distinguidos, mesmo que a longas distâncias. No que respeita à low-fi, considera-se um estado de escuta vacilante, desfocado, uma vez que o ouvinte, mergulhado numa nuvem sonora densa e caótica, manifesta-se incapaz de distinguir cada som da paisagem, constatando apenas um todo indistinto. Ou seja, por força da vivência num cotidiano fortemente industrializado e barulhento, distanciamos-nos de um ouvido pensante, de uma clareaudiência e precipitamos-nos numa ordem de escuta periférica e imprecisa, túrbida. Num mundo repleto de comunicações, o silêncio ganha uma dimensão nostálgica. A palavra, que sobretudo a gigantesca nuvem de meios de comunicação deseja disseminar, incorre no perigo de dissipar-se, justamente pela sua abundância. A proficuidade de discursos não é, necessariamente, garantia de inteligibilidade do mundo. Ébrios pelo excesso de palavra, omitimos o sossego necessário e a clarividência que deve reger o pensamento dos acontecimentos e a sua comunicação. Distrair-se a explorar a linguagem em si mesma, como algo dissociado deste conteúdo que é a realidade que as palavras têm a missão de exprimir, não é só uma perda de tempo, é também frívolo, um descuido do essencial. Procurar a simplicidade e a lucidez é um dever moral para todos os intelectuais. A falta de claridade é um pecado e a pretensão é um crime, escreveu Popper no seu ensaio Two Faces of Common Sense. Justo a esta afirmação, recordamos a famosa expressão de Ortega y Gasset: a claridade é a cortesia do filósofo. Contudo, as palavras importam sempre e não devem ser subvalorizadas sob pena de manipulação, introdução de ambiguidade, anfibologia, o duplo ou triplo sentido do discurso que aspira a ser ascético e unívoco. Justamente, Roland Barthes, que se encontra nos antípodas de Popper, no que se refere à concepção do discurso, escreveu: na ordem do saber, para que as coisas se tornem aquilo que elas são, aquilo que elas foram, é preciso esse ingrediente, o sal das palavras. É o sabor das palavras que faz com que o saber seja profundo, fecundo. Palavras pensadas, estruturadas, inteligentes, contaminando um saber que se quer lúcido na criação e recepção do discurso, capaz de interler os silêncios e as palavras, que são elas próprias, e os harmónicos herdados no tempo, que emanam do chocalhar de significados que as cingem. Palavras livres, não domesticadas. Diversas e dissonantes, não proibidas por inconveniente, pois, do mesmo modo que nos manifestamos contra esta nuvem perniciosa de ruído, sendo ruidosos, assumimos o nosso repúdio por determinadas palavras e sua reverberação intelectual e gestual, mas não as proibimos, não, só porque delas não gostamos. No que respeita a crime, isso é outra coisa. Não negamos, pois, o valor da palavra nem o complexo. Combatemos o seu excesso, os interesseiros jogos semânticos, os malabarismos tontos e deliberadamente confusos.
Adepta deste excesso, concordaremos que esta era impõe a palavra, coage à declaração, pois o ato comunicativo, admitido como ação verbal, fónica, é considerado como solução dos mais diversos problemas e numerosas dificuldades sociais e pessoais. No seguimento desta perspectiva, o delito é comunicar deficientemente e, ainda mais imperdoável, ficar calado. Mais do que o ruído, o silêncio é o inimigo reconhecido do homo communicans, disse David Le Breton. Mas, na ação comunicativa, palavra e silêncio não são inconciliáveis. O discurso não pode subsistir sem a sua relação mútua. Um mundo onde apenas houvesse a palavra, como refere Max Pickard, tal como um mundo onde só existisse silêncio, seria um mundo impensável. De resto, estaremos de acordo, a palavra tem mais dificuldade de passar sem o silêncio do que este sem aquela. Veja-se, a título de exemplo, a excelente criação Ice Merchant, onde João Gonzalez dá coisas aos nomes, oferece silêncio às palavras, diríamos que oferece poema ao silêncio, e fala sem palavras. Precisamente, o silêncio não é o sedimento a ser deposto. Ele não é o vazio, o lugar desabitado a ser preenchido, sonorizado. Ambos, palavra e silêncio, se acham em déficit quando um é menorizado em relação ao outro. Sem um reverso de silêncio, a comunicação é impensável. Mas do mesmo modo que são diversos os silêncios, há palavras e palavras. Se, por um lado, é verdade que a palavra é sinal de manifesta presença do homem, não é menos verdadeiro que o seu silêncio também o é. A relação que o homem cumpre com o mundo não é estabelecida somente no seguimento da linguagem, falo, logo comunico, mas também de modo fundamental por meio dos seus silêncios, pausas, reticências e contemplações. Comunico, justamente porque também silencio. O silêncio aparece-nos, então, asfixiado nesta era de desmesurada comunicação, vinculada em pressupostos extremos de consumo e informação desenfreada. Assim, o silêncio é visto como um sedimento inútil, como deserto que ocupa um tempo e um espaço que poderiam muito bem ser aproveitados para uma maior produtividade e criação de rendimentos ou para diversão. A modernidade, afirma David Le Breton, representa uma tentativa difusa de saturação do espaço e do tempo através de uma emissão sonora sem repouso. Concordaremos que esta emissão, resistente a qualquer respiração, esta poluição performativa não é exclusivamente sonora. O atual imperativo de comunicar por parte dos média já não admite calar-se e desliza a toda a velocidade a sua palavra para o perigoso gelo de deixar de ser escutada. Esta palavra não é aquela renascente e dinâmica da comunicação cotidiana com os nossos próximos, e até desconhecidos, que dá corpo à sociabilidade. Mas essa outra que muda de estatuto antropológico, a dos média, das redes, que preenche os telemóveis, essa que, continua Le Breton, invasora e tranquilizante, institui uma comunicação baseada no único contacto em que a informação é secundária, onde é mais importante manifestar a continuidade do mundo. Ela transforma-se em elemento ambiental. Barulho regular e sem consequência no seu conteúdo, essencial apenas na forma. Os média ou as redes dão a cada pessoa a sensação de se lhes dirigirem familiarmente. São uma interrupção permanente do silêncio da vida. O seu ruído ocupa o lugar do diálogo. A sua eterna litania recorda que o mundo continua o seu caminho, com o seu cortejo de tragédias e tranquilidade, mas que ainda não temos muito com que nos preocupar. O verdadeiro drama seria o silêncio dos média, uma avaria generalizada das redes, a mudez da internet, em suma, um mundo entregue à palavra dos mais próximos, ao contacto humano e ao confronto com o silêncio consigo próprio. Como a música, a palavra transforma-se em elemento ambiental. É incessante, de fluxo interminável. Este jamais calar-se, prática ininterrupta de preencher o vazio, o silêncio intolerável e improdutivo, esta vozearia a captar atenção, tem no relógio o seu maior adversário e no silêncio o seu desastre. Parar é morrer. Tal postura mergulha ao cotidiano em instantaneidade e obsolescência, numa ânsia de dizer tudo e a todo o momento, descartando um acontecimento por outro, para de imediato o substituir por um outro, e depois por um outro, e depois por um outro. Esta ânsia de dizer tudo cai no devaneio de que tudo foi dito, mesmo que tenha ignorado a palavra dissonante e atravessado de modo precípite e em linha reta o acontecimento, não dando oportunidade à reflexão, à contemplação, em suma, não deixando que o silêncio possa ser acolhido como uma poética da atenção, do pôr-se em escuta, da perseverança no encontro, na admissão do tempo do outro. Sem pressa, e alheia à frenética competição umbilical que transforma cada eu num produto e cada gesto numa montra.
Na comunicação odierna, o desmedido uso da palavra é manifestamente evidente e afigura-se como regra. Um desejo de falar tudo e a toda a hora, impelida especialmente pela internet e pelo seu ritmo impaciente, tornou-se numa das linhas editoriais mestras entre as redações. Uma enxurrada frenética e um imediatismo omnipresente incrustaram-se nos relógios dos diretores, produtores e jornalistas, e também apresentadores, entertainers, influencers, etc., inflamado pela cadência dos média audiovisuais. Este caminho de alargamento informativo e de conteúdos tende, naturalmente, a apagar um espaço silencioso e a fazer-se substituir por um rio onde a água corre permanentemente e onde o afluente soundbiteano, dar relevância a uma parte pequena e apelativa de um todo completo, impera. Esse apagamento não se faz sem consequências. A memória de cada um é controlada pela palavrosa atualidade televisiva, que é uma poderosa máquina de esquecimento. A atualidade, por definição, não tem memória. Ela existe num constante presente que ruidosamente passa e vai sempre permanecendo. Cria-se assim um género de vertigem mediática, que apoia e inflama, por sua vez, uma certa vertigem social, de insilêncio, de ruído permanente. Uma cidade incapaz de dormir, incapaz de se recolher e de se prestar à reflexão, tão pouco silenciosa quanto possível, afirma Luís Miguel Martins Alves em O Silêncio no Contemporâneo, da técnica aos média. Deu-se, pois, uma transformação na concepção da palavra enquanto meio. Hoje não dizemos que sem a linguagem nos é impossível comunicar, dialogar, mas antes que sem ela, nos escapa a possibilidade de influenciar o outro. Lorenzo Milani, justamente, afirmava que enquanto existir uma pessoa que domine 2000 palavras e outra apenas 200, esta será oprimida por aquela. Contudo, a realidade tem-se esforçado por desmentir estas dimensões de influência. Repare-se, para não ficarmos por perto, no caso dos presidentes eleitos Donald Trump, nos Estados Unidos, que agradeceu justamente ao Twitter, onde diariamente repetia as suas poucas palavras, a sua eleição, ou de Jair Bolsonaro e do seu léxico ínfimo e duvidoso intelecto no Brasil. No que aos média concerne, eles não são feitos em exclusivo por aqueles quem neles opera, mas também por quem encontra neles um meio a partir do qual pode moldar os seus públicos-alvo. Referimos-nos à cabeça aos políticos, mas alargando a alusão a empresas, através da publicidade, a organizações e instituições diversas, entre outros. Continua Luís Martins Alves. Parece ter-se substituído o silêncio mediático por algo mais frívolo e instantâneo. A curiosidade, os faits divers, o insuspeito, o inusitado. Como a figura de um palhaço circense, surge a desinformação. Filha da instantaneidade e do imediatismo, a desinformação desenvolve-se em torno de informação noticiosa sem critério, que tem, no entanto, vantagens. Permite que o jornalista tenha um trabalho reduzido, quando comparado com o jornalismo sério e mais profundo, e capta normalmente uma audiência bastante mais alargada, convidada por títulos que tendem a roçar o sensacionalismo e o impactante. Claro que o preço a pagar pela adoção dessa estratégia é, num prazo não muito longo, a cedência à informação-espetáculo. Atualmente, os meios de informação e o silêncio aparentam ser inconciliáveis. Há um fluxo de palavra permanente, uma feroz torrente de imagem, um incomensurável déficit de silêncio. Uma parte significativa da imprensa escrita não se permite ao espaço em branco, à respiração, sobretudo nas capas, onde opta por uma constante e feroz sobreposição de títulos, imagens e anúncios no cumprimento de um grafismo estrepitoso. Também a televisão é incapaz de espaços vazios, digamos assim, de qualquer lentidão de processos, sobretudo no que a informação e entretenimento concerne, justamente as posições de maior audiência. Enquanto o mais esmagador de todos os meios de comunicação de massa, a televisão dá à palavra um estatuto que revela do puro dispêndio, o que só é reforçado pela noção, bem arraigada, de que o fluxo é inesgotável. O problema começa a ser antes o da incontinência verbal, em que esses mesmos meios se precipitam e a nós com eles. Por sua vez, no que à rádio diz respeito, mesmo admitindo que o som é a principal matéria-prima, não podemos, por um lado, ignorar que em alguns casos pontuais é ainda capaz de manter um silêncio indispensável, mas por outro, é manifesta a forma como também ela se subordinou a ciclos de informação constante numa overdose informativa de hora a hora e na difusão de um caudal ininterrupto de música e discurso, sobretudo de opinião, que, mesmo quando denominada de desalinhada, se acha declaradamente afeta a este ou àquele patrão. Todas as vontades são livres, mas algumas são mais livres do que outras. Algumas pessoas que, consciente ou inconscientemente, desempenham a função de educadores,
instilam ou modificam as predisposições cognitivas, os valores morais e as preferências estéticas das outras, e introduzem assim certos elementos comuns nas intenções e resultantes ações dessas outras pessoas. Onde Zygmunt Bauman, em A Liberdade, diz educadores, podemos ler, dadas as coordenadas e vozes que lentamente se tornaram determinantes e orientadoras na construção da decisão de gesto e pensamento, se assim se pode dizer, podemos ler, dizíamos, influencers. Produto da era do gosto, da ludificação, do muito, os influencers, políticos, jornalistas, figuras públicas e outros rostos e nomes que brotam e desaparecem como fogo de estalaria, dominam procurando seduzir, indulgenciar, agradar e criando dependência, posto que, orientados por um poder silencioso, um poder inteligente, que lê e avalia os nossos pensamentos conscientes e inconscientes, trata-se, segundo Byung-Chul Han, de uma dominação que não requer grande esforço ou violência, uma vez que simplesmente sucede. Devotados ao dizer à superfície e imersos em mutismo, não poucas vezes comprometedores, estas vozes tidas por bussolares manipulam, por excesso de imagem, palavra obesa e afinada performance, multidões de seres leves, maleáveis, avessos ao complexo e viciados no imediato, e por isso mesmo influenciáveis. Imersos no ruído destes profetas de esferovite, os seus fiéis devotos obedecem, a troco de profundas comunhões de esquecimento e uma manifesta sensação de prazer e importância, mas é tudo infantilidade. Não por déficit de advertência, o perigo amplifica-se. E só arredondará a boca de espanto nos amanheceres ocultos, o distraído, o relapso, o cínico ou o palerma. Dominique Volton, sociólogo e diretor de investigação no Centre National de la Recherche Scientifique, em Paris, trata a questão dos novos meios de comunicação de massas em E Depois da Internet para uma teoria crítica dos novos média. Este título, traduzido por Rui Miguel Carvalhinho Branco, com chancela da DIFEL, problematiza a questão de saber se a revolução tecnológica informativa provocada pela internet conduziu ou conduzirá a uma verdadeira revolução do conhecimento e da informação, dado que aquela não significa necessariamente esta. Para Volton, a rede não gerará necessariamente uma sociedade na qual a informação circule sem restrições e de forma pacífica. Tampouco uma sociedade onde as relações sociais seriam prodigiosamente alteradas. A internet não substituirá os meios de comunicação convencionais, rádio, televisão, jornais, no seu papel essencial de vínculo social. Para este especialista em ciências da comunicação, urge regulamentar os novos média de modo a evitar que a liberdade de comunicação se torne sinónimo de barbárie. Ora, atualmente, analisar as caixas de comentário de muitos periódicos que se encontram online, escutar os mais diversos fóruns de opinião, percorrer páginas imorais das redes, é deparar-se com uma arena enlameada onde se digladiam ódios gigantescos, se profetizam derrotas e punições, onde a censura e uma linguagem suada de violência são o pão nosso de cada dia. Nós, permitam-nos mais este parênteses, partilhamos da força do recente título de Nadine Strossen, que, diante do veneno de uns quantos condomínios linguísticos a desaguar no ódio, o melhor é resistir-lhe com argumento, facto e liberdade de expressão e coragem, e não com censura. Não poucas vezes, por força desta presença imensa de palavras estrepitosa e ignorante, o discurso lúcido, e se calhar dissonante, que existe de facto nas redes sociais, escapa-se. O pensamento sério e livre encova-se por vergonha, fadiga ou impotência, até mesmo por indiferença. Mas também, não ignoramos, por medo. Eduardo Prado Coelho falou-nos de uma atenção necessária. A nós, portugueses, compete uma análise muito cuidada de toda a linguagem que durante longos anos nos esmagou. Por muito para além daquilo que o fascismo foi como realidade cotidiana, da cinza à dor, e para além ainda da base socioeconómica que o determina, precisamos de considerar o fascismo português como facto de linguagem. Por seu turno, Carlos Alberto Augusto diz-nos que a sabedoria do silêncio de que fala a pessoa ou os silêncios longos e derriados de jacintos da cidade e as serras são peças de um outro jogo pouco caro aos portugueses. Na paisagem sonora portuguesa, o silêncio reinante é, sobretudo, o silêncio-medo. Uma das mais corrosivas forças da censura é a repressão interior. Séculos andados, os ecos da Inquisição, das polícias políticas, dos gabinetes de propaganda ideológica e seus limites e ortodoxia discursiva entranharam-se em muitas populações. Esta reverberação só ainda hoje é, sobretudo, medo. O medo de isolamento.
e vinganças, o medo de ser ofendido ou agredido, medo de perder um emprego, de ver maltratados familiares, medo de ser constantemente molestado através de contactos anónimos e perseguições, medo de ser preso, enfim, medo pela própria vida. Este medo de dizer relaciona-se também e, sobretudo, com o medo do isolamento, de ser ostracizado, à luz da espiral do silêncio teorizada por Elizabeth Noel Newman, onde aqueles que detêm as opiniões maioritárias, ou seja, mais visíveis e veiculadas em maior quantidade de vezes e meios, ainda que de modo indireto, silenciam os que possuem opiniões minoritárias e que, em consequência do apoio explícito que a maioria recebe, num jogo de forças de comportamentos, a opinião pública geral versus a minha opinião, singular, se sintam marginalizados e se calem. A questão da opinião pública é assaz complexa e nem a sua antiguidade a depurou até aos nossos dias de hoje. Antes, pelo contrário, densificou-a. Aristóteles dizia que um monarca que perdesse o apoio do povo não o seria por muito tempo. A opinião pública possui como característica principal um poder dominante de influência e pressão capaz de transformações, revoluções impensáveis. A pressão do coletivo, o que este enquanto grande grupo pensa do pequeno grupo, é um dos primeiros passos para o medo, o isolamento, uma vez que o ser humano, ser em relação, antes mesmo de atingir o isolamento por adoção de um ponto de vista minoritário, procura aferir qual é o pensamento do coletivo perante a sua posição. O que dirão daquilo que eu digo? Todavia, nem sempre a opinião mais forte, o ponto de vista mais veiculado é, em boa verdade, defendido pelo coletivo. O que acontece é que existe o medo de o admitir em público. A própria noção de espaço público deve ser problematizada. Hoje, a internet e a sua fácil disseminação de opinião, ou numa boa parte dos casos, mero comentário, demarcam uma geografia bem complexa no que ao assunto diz respeito. Por outro lado, os média têm um poder de influência colossal no que concerne ao mergulho na espiral do silêncio, gerando climas de opinião, maiormente em assuntos de questão moral, forças e áreas férteis para o crescimento da emoção, em torno do tema, criando uma sensação de poder e até mesmo de legitimidade na maioria que difunde uma determinada opinião, que eles próprios ajudam a desenhar à força de muitos silêncios. Ora, se por um lado a decisão de um caminho não é a certeza de um destino, por outro, o reiterado convite a abismos, conflitos, confusões e violência, via desconfianças e malabarismos de semântica, mentiras e amnésias, imprevidências e paixões tão cegas quanto flutuantes, pode muito bem ver admitida a sua convocação e vir a deparar-se, mais cedo do que tarde, com um efetivo pesadelo. O ruído é, pois, um universo amplíssimo e complexo. Lê-lo para além de um fenómeno sonoro, físico, é urgente. É dar atenção a profundos oceanos, de correntes imprevisíveis, mas com um odor já manifesto e muito duvidoso. O sucesso do populismo mostra-se ligado ao declínio das posições moderadas ou de centro, seja por causa dos seus erros próprios, seja por causa de vários tipos de medos instalados nas comunidades políticas, social, económico e físico. A reflexão é de António Lobo Xavier para o programa de estreia da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Fronteiras 21, sob o título Populismo e Democracia. E continua: o populismo não é uma ideologia, mas antes um método especial de ação política em ambiente de democracia eleitoral. Um método para agregar sentimentos difusos de exclusão ou de revolta contra um establishment com causas e intensidades muito variadas, dando uma ilusão de voz e de poder a setores sociais ordinariamente ausentes do palco político, porque não têm audiência nos meios normais, porque não dispõem de força económica, porque são excluídos da civilização e da globalização pelo desemprego, pela falta de formação ou de educação formal, ou simplesmente por causa de características de casta das elites que controlam o sistema político e económico. Precisamente, no turbilhão destes sentimentos de revolta e exclusão, geram-se nuvens ruidosas, com um léxico próprio e um pensamento em linha reta, amnésico, seletivo e truculento. Enquanto ruína da memória, o ruído talvez principie nos média, absortos visceralmente pela atualidade mediática, conquanto não se esgote nestes. Quanto mais se fala, mais se esquece. Recuperamos Luís Martins Alves. O discurso dos média que diz e produz a atualidade delimita ao aqui e agora e transforma o real em algo que está em permanente evanescência, suspenso de um eterno presente que se prolonga sem fim como o fluxo incontido de uma torneira mal fechada. Os agentes mediáticos valem-se assim, maiormente no caso dos meios audiovisuais, de uma atualidade tagarela que se apresenta como uma poderosa máquina de esquecimento. Por outro lado, valorizam o impacto ao discurso sóbrio. Damos um exemplo. É notícia que um escritor caiu enquanto proferia uma comunicação. Sabe-se que proferiu uma comunicação porque caiu.
mas não se sabe nem saberá o que disse. O importante é que caiu. E se acaso não tivesse caído, não se saberia da existência de tal escritor, nem da ocasião, nem da comunicação. Essa que permanecerá incógnita por mais valiosa, perspicaz, lúcida, por mais incontornável que seja. Uma qualquer nota, nos vários suplementos culturais, digamos assim, talvez aluda, com uma imagem e respectiva legenda, ao evento e só ao evento. E a imagem, essa, será a do preciso instante da queda. É evidente que o problema existe, e não há dúvida de que se agravou com o enorme desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação. Porque é verdade que a televisão, e agora a internet e as chamadas redes sociais, exercem uma influência sem precedentes na vida moderna. É imprescindível tomar certas precauções para que, por exemplo, no que concerne às crianças, ela não seja nefasta. Todavia, Gostemos ou não, a televisão, a internet e as redes sociais estão aí e vieram para ficar. Não tem sentido algum perguntar-se se teria sido melhor que isto não fosse inventado. Digam o que disserem as estatísticas, eu suspeito que, afirma Vargas Llosa em O Apelo da Tribo, como acontece com os livros, a tão mencionada violência aparece mais nos ecrãs como efeito do que como uma causa da violência que produz estragos na sociedade. E que, portanto, não é fechando-se o acesso aos ecrãs, mas sim cortando as suas raízes na vida verdadeira e através da educação que ela será eficazmente combatida. justamente, temos perfeita consciência de que a forma de utilização das redes é que desenha o valor que lhes é atribuído. Eles não são exclusivamente negativos ou necessariamente positivos. Se, por um lado, admitimos o seu constante ruído, gerando a impossibilidade de silêncio, por outro, não podemos deixar de notar que eles são também instrumento de denúncia e libertação de silêncios outros, opressivos, injustos, autoritários, um mau silêncio, usando a expressão herdada de Gabriela Lansol. Esses novos média, digamos assim, são também possibilidade de encontro efetivo e transformador. E serviram de base à criação de movimentos sociais e cívicos diversos, permitindo-lhes expor os seus princípios, problemáticas, causas e projetos, mas também para convocar e mobilizar os utilizadores para ações interventivas mais concretas. Dito de outro modo, as diferentes redes sociais cumprem-se por vezes como agente de testemunho e revolução, como mais-valia documental, ultrapassando a mera ação panfletária e a disseminação do fútil. De entre os vários movimentos que emergiram através da internet nos últimos anos, alguns provocaram consequências profundas na estrutura política e social de determinados países, contagiando outros mundo fora. São disso exemplo os movimentos Black Lives Matter, Primavera Árabe, Indignados, ou ainda o movimento Greve das Escolas pelo Clima, liderado por Greta Thunberg Thunberg, assim como outros em diferente escala. Com maior ou menor reverberação e consequência, cada um a seu modo, arquitetou uma forte possibilidade de libertação de amarras que se impunham contra o princípio de dignidade, de liberdade. Ora, sendo factual e inegável o valor positivo das situações superditas, por outro lado, não podemos descurar a questão fundamental. Estes casos são meramente episódicos ou estarão os novos média a ser utilizados como verdadeiras ferramentas ao serviço da democracia e da cidadania? Qual o papel dos média tradicionais neste processo? Estarão a perder protagonismo ou a sair reforçados perante tão evidente abundância? Numa era em que a comunicação é permanentemente feita com urgência, a paciência, a ponderação e, consequentemente, o pensamento, o silêncio, enfim, não tem lugar. É admitido como um precipício no meio do discurso, sempre tão embriagado de palavra, sempre tão tentado em dizer. Em vizinhança e simpatia extrema com os ditos meios de comunicação de massas encontram-se as redes sociais, justamente entrelaçadas no vértice da tagarelice. Tão justo a uma cultura narcisista que é, tendencialmente, muito pouco silenciosa. Com as redes sociais nasceu um conjunto de novas expressões e conceitos, até então ausentes de qualquer léxico conhecido. Dito de outro modo, os assuntos tornaram-se virais, assomam a incendiar as redes, e isto pela circunstância de serem partilhados de forma massiva, provocando discussão, não poucas vezes demitida de qualquer seriedade intelectual, mas vinculada sobretudo em paixões, convicções, afinidades e gostos. E sendo, muitas das vezes, sem qualquer critério, recuperadas pelos média que tratam o acontecimento como facto noticioso. Daqui resulta, justamente, uma torrente estrepitosa, uma imensidão de ruído profundo, mesmo cego e insensível, um curso incontrolável de palavra, quando não somente de imagem, diríamos mesmo de vã opinião e até insulto, independentemente dos termos. Estamos saturados de sentimentos e muito carentes de razão, disse Arturo Pérez Reverte. Essa é a grande tragédia das redes sociais hoje em dia, que são um ruído,
uma rede de sentimentos, de ofendidos, nomeadamente, mas que têm muito pouco raciocínio e intelecto. Isso é o mais triste, que o discurso populista, não apenas dos políticos, mas também dos cidadãos, esteja a ocultar o discurso necessário, intelectualmente potente, sério e sólido. Este é o grande ventre gerador de uma forte impressão de orfandade. E, justamente, quando alguém é órfão, qualquer um pode dizer que é seu pai. É esse o perigo. Mas não é só pelo estilhaçar constante de ética e confiança. Muito por força da ação de ególatras e sociopatas, ou pela distância ignorante que alguns poderes celebram com a realidade que diariamente manipulam, no cumprimento de anseios e caprichos, partidários ou outros, mas também pela forma como cada um de nós aborda os problemas fundamentais, bem dentro de uma bolha narcísica e interesseira, fazendo de todo o discurso um gesto de propaganda e de si próprio um produto que se deseja de luxo. Propaganda essa nada serena, nada ajuizada, mas miasma ofendido, nuvem vitimizada que se permita julgamentos instantâneos, sentenças na ponta da unha, torrente de omissões, pressões, cancelamentos e censuras, assim como avaliações tagarelas e monocromáticas tabeladas pela ordem mediática. Justamente, dir-se-ia que nesse processo de individualização, de que também fala Foucault, a passagem do mito coletivo ao mito individual é o de um progressivo alastramento da tagarelice. O narcisismo é tudo menos silencioso. Faz até habitualmente muito barulho. Quanto mais se avança na procura da verdade íntima, da verdade do íntimo, mais se está a romper o silêncio. As redes sociais, anunciada via e oportunidade de democratização, conferem aos seus utilizadores uma importância que jamais tinham experimentado. Num ápice, a possibilidade de disseminação de tudo, seja qual for o conteúdo, está bem aí, à disposição de toda e qualquer pessoa, sem nenhum critério, processo de seleção, edição ou verificação de factos. As redes sociais ofereceram assim ao tagarela, que fala consigo mesmo, incorrendo no risco da repetição infindável do inútil, do insignificante, o pretexto essencial para o diálogo. Um outro, mesmo que sem rosto, sem sombra, mas presente e disposto à sua verborreia, ou pelo menos assim o julgam uns e outros no seu tagarelar, não dizendo nada e dizendo milhões de coisas como quem esconjura o silêncio. E com isso supõe combater a solidão, como quem apela a uma constante atenção sobre si próprio, em perene autopromoção, desbaratando o mais profundo sentido de privado, de íntimo, de secreto, independentemente da relevância do assunto. Então, dizer, postar, é existir. Justamente no ventre profundo destas ruidosas, frenéticas e estilhaçadas redes brota uma assustadora multidão de sozinhos, cegos e surdos, violentamente armados contra o que não for consonante com a sua opinião. Eis como se vem desenhando o diálogo e a democracia. Dissemos desconjurar o silêncio, não ignorando que para uma grande parte das pessoas o ruído se manifesta como presença sã, impregnada de positividade, alegria, celebração de vida. Também nós conhecemos a festa e os ritos estridentes. Não somos taciturnos castrados, uns cinzentos incapazes de divertimento e alegria. É justamente por termos vivenciado esses lugares que alertamos para o excesso, para o que neles ignora e tolhe a presença dissonante do silêncio. Todos experimentamos a algazarra de casamentos com buzinas muitas, a boda entre gritos e gargalhadas efusivas, os aplausos e balbúrdia nos aniversários, também com foguetes e música altíssima à imagem de festas e romarias tradicionais. Conhecemos ainda determinadas culturas com o hábito de cumprir celebrações e vitórias com tiros para o ar e aulidos constantes. A um outro nível, já todos nos vimos afundados na urgência de um televisor ou um rádio em permanente emissão em qualquer café, restaurante, repartição pública ou sala de espera. É assim dentro de milhões de lares. A nuvem ruidosa prospera. É o persistente uso de auscultadores, quando não do próprio dispositivo móvel em alta voz, no que é uma constante sonora, nuvem ruidosa incessante invadindo o direito de tranquilidade individual. Nem mesmo os elevadores, parques de estacionamento e WC escapam a esta arma eficaz contra a fobia do silêncio. Todas estas práticas são admitidas, por quem nelas se integra, como fator auspicioso de júbilo e até a realização plena, diríamos. Todavia, mesmo considerando esta positividade, nada nos garante, de todo, que não estejamos em pleno exercício de esconjuração do silêncio. De resto, em qualquer das situações referidas, a simples manifestação de sossego e serenidade tem tradução imediata. Quando envoltas em algum silêncio, o que de pronto emerge é uma enorme suspeita, uma sensação de mal-estar e frustração no que ao acontecimento diz respeito. Há uma atmosfera negativa a pairar de imediato. Um casamento infeliz, um desentendimento entre famílias.
assoma a ideia de doença, tristeza, vergonha ou ofensa. Para o indisponível, para quem não se comprometeu com a sua exigente habitação, o silêncio é intimidatório, perigoso, um mal, um inimigo inadmissível. Neste seguimento, uma outra perspectiva com fronteiras distintas, mas ainda esconjuração do silêncio e salvaguarda da pressa, logo da produtividade, é, por exemplo, a proliferação de fúteis enxurradas de livros para estressados, apressados ou impacientes. E não nos referimos aos famosos resumos que pululam entre os milhares de estudantes que têm a leitura por obrigatória. A título de exemplo, declaramos os títulos Nietzsche para estressados, Kafka para sobrecarregados, Oscar Wilde para inquietos, Hermann Hesse para desorientados ou Einstein para distraídos, assinados por Alan Percy. Mas podemos aludir, de igual modo, às músicas proibidas, digamos assim, de ultrapassar um par de minutos sob pena de não serem escutadas, emitidas. A própria indústria discográfica tem vindo a optar pela produção de um single em detrimento do tradicional, mas demorado e odiosamente obsoleto, CD. Apesar da seletiva ressurreição do disco de vinil, que justamente por isso, o ser seletiva, mais atesta que nega o facto da pressa e do breve celebrado pelas massas. Esta impaciência é contígua, se não consolidação, do combate ao silêncio. Há música e palavra por todo o lado e a toda a hora. Há um incessante fluxo de ruído interrompendo permanentemente o silêncio. O barulho exerce uma função lenitiva, digamos assim, ou melhor, narcotizante. Apresentando sinais tangíveis de existência, testemunhando a presença infindável de um mundo sempre presente. De outra forma, uma grande parte da humanidade vinculada ao cotidiano urbano teria de viver enredada, em angústia, lembrada em toda a assertividade e franqueza que o silêncio comporta da sua verdadeira condição, por vezes tão difícil de suportar, de admitir. Justamente, os últimos meses de confinamento não foram senão uma experiência torturante para muitos dos afetados, seja pelo corte brutal com a rotina rumorosa dos dias e o seu embalo polido, seja pelo confronto imersivo num sossego silente jamais experimentado. Assomam, pois, hoje as consequências desse violento embate, mormente ao nível de transtornos de ansiedade, síndrome do pânico e fobias, mas não só. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a poluição sonora desencadeia reações de stress no organismo que levam a diversos danos. A exposição recorrente a muito barulho causa a liberação desregulada de hormonas, o que afeta negativamente o organismo. Por exemplo, 0 decibéis é considerado o ponto em que uma pessoa começa a ouvir sons. Um sussurro a cerca de 90 cm de distância equivale a 30 decibéis. Uma autoestrada a 15 metros de distância corresponde a cerca de 80 decibéis. Já uma motosserra chega a até 110 decibéis. A exposição a sons que ultrapassem os 120 decibéis sem o uso de proteção pode causar dor física. Nos últimos anos, o século urbano tem manifestado, de alguma forma, uma tendência para a alteração dos seus hábitos. Se não é efetivamente uma prática constante e comprometida, uma busca de autêntica transformação comportamental, é um propósito que vem sendo disseminado, mesmo que por mera vaidade, sedução comercial ou sentimento de inclusão. Faço como todos, logo existo, apesar de me desejar diverso na imitação. Falamos de uma série de princípios, de alguma forma devedores a uma prática minimalista do cotidiano, que, atualmente, sob múltiplas vias, tem vindo a ser incutido nas comunidades urbanas. Frases como menos é mais, a simplicidade é um dom raro, ou o silêncio cura, estão de todo vinculadas a esse preceito. A este modo de vida, simples, despojado e seduzido pelas pequenas coisas, pela fruição do momento sereno, encontra-se associado o desejo de silêncio, elemento nostálgico que se quer de frequência turística ministrado em doses suportáveis. Mas o silêncio, no que ao meio urbano concerne, é um bem raríssimo, que não está ao alcance de todos. As emissões sonoras do trânsito rodoviário são, segundo a Organização Mundial de Saúde, a principal fonte de ruído nas zonas urbanas. Todos os dias, mais de 100 milhões de europeus estão expostos a níveis de ruído superiores a 55 decibéis, produzidos em exclusivo pela circulação automóvel. Os dados indicam igualmente que os objetivos políticos em matéria de ruído ambiental não foram alcançados. De facto, com base nas projeções, é pouco provável que o número de pessoas expostas ao ruído diminua significativamente no futuro, devido ao crescimento urbano e ao aumento da procura de mobilidade. A exposição contínua a níveis desta ordem pode, e seguimos apenas os dados e expressões da OMS, não entrando por vias do horror e da inflamação da notícia,
A exposição contínua a níveis desta ordem pode, dizíamos, a longo prazo, provocar a subida da tensão arterial e, em casos últimos, ataques cardíacos. A poluição sonora está na base de um diverso rol de problemas de saúde. Segundo a OMS, mais que um desconforto, o excesso de barulho é um sério perigo para a saúde. Ele contribui justamente para doenças cardiovasculares e continua: o barulho adoece. De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, muitas pessoas não se apercebem de que a poluição é um problema importante que tem um impacto na saúde humana, incluindo na dessas mesmas pessoas. É certo que há muitas mais mortes prematuras associadas à poluição atmosférica do que ao ruído. No entanto, o ruído parece ter um impacto maior nos indicadores relacionados com a qualidade de vida e a saúde mental. Efetivamente, segundo conclusões da Organização Mundial da Saúde, o ruído constitui a segunda maior causa ambiental de problemas de saúde, logo a seguir ao impacto da poluição atmosférica. E continua. Em alguns países, falta ainda uma elevada percentagem de dados no que se refere a mapas de ruído e a planos de ação. Não é possível avaliar devidamente os problemas de ruído e resolvê-los se os países, as regiões e as cidades não elaborarem os mapas de ruído ou os planos de ação exigidos ao abrigo da diretiva. Se não forem implementadas medidas para resolver o problema do ruído, é pouco provável que o número de pessoas expostas ao ruído diminua significativamente no futuro. Uma redução significativa do número de pessoas expostas a níveis nocivos de ruído será mais facilmente conseguida através da adoção não apenas de medidas individuais, mas também de uma combinação de diferentes medidas, incluindo melhorias tecnológicas, políticas ambiciosas em matéria de ruído, melhor planeamento urbano e de infraestruturas, bem como mudanças de comportamentos. Estima-se que entre os milhões de pessoas que vivem em zonas urbanas, mais de 50 milhões se encontrem sujeitas a níveis de ruído extremamente altos durante o período noturno, sobretudo provocados pelo trânsito. Destas, 40% vive imersa em níveis elevados de ruído noite após noite, ruído esse que está na origem de problemas de saúde concretos. De entre os diversos problemas associados, a perda de sono é o maior e mais preocupante. Segundo recomendação da OMS, para que uma noite de sono seja considerada de qualidade, capaz do melhor descanso, digamos assim, é fundamental que o ruído de fundo constante se mantenha abaixo dos 30 decibéis e os ruídos pontuais não excedam 45. Entre outros problemas de saúde relacionados com o ruído, para além das doenças metabólicas e cardiovasculares, a OMS destaca ainda o risco real de déficit cognitivo em crianças, zumbidos nos ouvidos, danos ao aparelho auditivo, stress e até mesmo a obesidade. Em comunicado feito por altura da apresentação pública do relatório citado, a OMS afirmou que a poluição sonora nas nossas cidades tem vindo a crescer, arruinando as vidas de muitos cidadãos. É urgente combater as muitas fontes de poluição ambiental, de veículos motorizados a discotecas e até espetáculos, para bem da nossa saúde. As crianças, justamente, estão entre os grupos considerados mais vulneráveis a esse tipo de problema, mas também os doentes crónicos e idosos, os trabalhadores noturnos, dado que a sua estrutura de sono se encontra sob stress. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o risco que o ruído provoca no desenvolvimento e na educação na primeira infância pode ter efeitos ao longo de toda a vida no desempenho académico e na saúde. A exposição contínua de crianças a ruídos altos, como o de aeronaves, prejudica o desempenho cognitivo, afeta o bem-estar, diminuindo a motivação e influenciando a pressão arterial e a secreção hormonal. Há, contudo, um grupo vulnerável à poluição sonora e perigo dos perigos, na sua maioria completamente entregue a si próprio e sem recursos capazes de permitir, mesmo que de modo lentíssimo e a um nível rental insuficiente, escapar a este flagelo. Falamos das populações mais pobres, que na maior parte das vezes não podem eleger o seu lar em pontos mais tranquilos ou possuir residência com isolamento apropriado, sofrendo desproporcionalmente mais. O silêncio é um bem raríssimo. E, como tal, dispendioso. Talvez demasiado dispendioso. E para muitos inacessível. Se atendermos sobretudo aos países industrializados, os habitantes com menos recursos económicos são justamente aqueles que, não poucas vezes, habitam mais perto das principais fontes de poluição sonora, em residências com níveis de insonorização assaz deficientes e que praticamente não possuem qualquer hipótese de desfrutar de instantes de tranquilidade, de momentos de silêncio fora do seu ambiente comum, dado o preço que tal contexto compreende. Concordaremos que o começo de uma acelerada metamorfose do que até então era para nós o silêncio ocorreu com a chamada Revolução Industrial, um singular e acentuado progresso técnico, onde obviamente o advento da máquina se exibe como evento capital. Hoje,
de forma extremamente depurada, um incomensurável rol de instrumentos técnicos reverbera com uma assiduidade assustadora e em níveis descontrolados de ruído no cotidiano, ao qual raríssimas cidades, e nem mesmo uma diminuta parcela das zonas semi-urbanas, consegue escapar. Há, contudo, um número de estratégias que tem vindo a crescer e a ser admitido como solução no combate ao ensurdecimento das populações. Por isolamento, entende-se a separação das pessoas consideradas inferiores do ponto de vista social. Os residentes dos condomínios isolam-se por meio da sua vedação, do caos e da dureza que tornam a vida urbana desconcertante, desagradável e vagamente ameaçadora, e ficam reclusos num oásis de calma e segurança, abandonando os outros às mesmas ruas sórdidas e miseráveis de que fugiram sem olhar a despesas, disse Zygmunt Bauman em Confiança e Medo na Cidade. Cada vez mais conscientes dos riscos que comporta uma contínua exposição ao ruído elevado, pessoas e instituições, públicas e privadas, desenvolvem respostas mais ou menos episódicas, mais ou menos justas, mais ou menos acessíveis. O silêncio passou a ser encarado como um direito e tornou-se um domínio sensível para a sociedade, mas também, e em simultâneo, adquiriu um valor comercial raro. E é aqui que as populações de baixos recursos encontram um dos maiores obstáculos no acesso ao silêncio. Se, por um lado, alguma legislação, planos urbanísticos cuidados e até mesmo a crescente mobilização popular contra projetos que apresentam caráter danoso para a saúde e ambiente, construção de autoestradas, de grandes zonas industriais altamente poluentes, aeroportos, etc., vão ganhando relevância e, ainda há medo, contagiam outras fronteiras para exercício análogo, por outro, a percepção do silêncio como valioso argumento de marketing, aliado ao crescente desenvolvimento da indústria de insonorização, conduz ao aumento do seu valor comercial e ao desenho de produtos e ambientes exclusivos. É esse, justamente, um pressuposto marcante na geografia comercial. A qualidade tem um custo. Transformado em riqueza moral, comercial, turística, ecológica, o silêncio arrisca-se na vizinhança do luxo. Espécie em vias de extinção, o seu preço aumenta cada dia mais e mobiliza uma atitude de preservação mais ou menos eficaz e interessada. O direito de conforto acústico tornou-se, portanto, desígnio universal, mas não ainda possível para uma boa parte do universo. No que respeita ao ruído presente no nosso cotidiano, há uma condescendência colossal, uma passividade completa e, se não impotência mascarada, celebração desatenta de uma epidemia sistémica pertinaz. Pode isto ocorrer pelo facto de se entender o ruído como poluente imaterial, digamos assim, invisível. E o que se não vê, sabemos, não dói no imediato, logo relativiza-se. É necessário fomentar uma cultura de escuta que não se concentra apenas em produzir menos ruído, mas que origina ouvintes que, à medida que adquirem consciência de si mesmos, se tornam mais responsáveis pelo barulho que geram, afirma Raquel Castro, investigadora e programadora do Lisboa SOA. Quando Adorno falou em regressão da audição respeitante à descapacitação do sentido auditivo como instrumento capaz de uma estética artística, perpassa na sua afirmação também uma forma de regressão psicológica racional de composição dos discursos. Esta descapacitação auditiva, ou o torpor sensorial da audição enquanto demissão de um tempo de escuta e atenção, em favor da performance e do espetáculo, da torrente de palavra consonante enquanto manifestação de existência, autoridade e aprovação, amplia o espaço para uma estética do ruído, feroz inibidora de diálogo, que depressa contagia as mais diversas áreas da sociedade. E esta descapacitação principia e reforça-se em gestos mínimos, inconscientes quase. Quando nos encontramos na rua, locais de comércio, cafés, bares ou restaurantes, o único modo de permanecer em diálogo é gritando, ou isolando-se em casa ou em lugares fechados, protegidos. Ausentar-se, encerrar-se em pequenos nichos, portanto, deixando àquele que grita mais alto o espaço para a prática dos seus preceitos. E a política não é diferente. Daí ouvirmos, não poucas vezes, que nos faltam referências, vozes maduras, ponderadas, vozes que não estas que nos ensurdecem, monocromáticas e superficiais, todas engrenagens de dominadoras máquinas de poder. Em Política e Estética do Ruído, Tiago Fernandes Alves afirma: gritar furiosamente do alto de um palanque angaria maior capital político do que um discurso ameno e racional. Por isso, o senhor que grita no meio da praça, com seus microfones que produzem picos de até 80 decibéis, possui muito em comum com a performance política dos candidatos durante as eleições. O ruído como manifestação política tornou-se uma prática cultural, onde veículos com escapes ruidosos, colunas de som e fogos de artifício se tornaram a estética das manifestações sociais do campo político, como característico das eleições. O espetáculo do candidato,
cumpre-se com nuvens sonoras excessivas, amamenta-se um mercado de slogans, temas musicais e jingles eleitorais, pois todo e qualquer candidato deve ter a sua própria banda sonora, a sua própria nuvem de ruído. Estes temas musicais, repetidos à exaustão, pontuados de fragmentos publicitários e frases ditas fortes, vão sendo disseminados em carros de som pagos para circular ininterruptamente pelas ruas e aldeias, praças e bairros. As massas, produto e produtoras da lógica do esvaziamento dos discursos, seu caráter amorfo e receptivo e a forma como consomem indistintamente a informação, são a sombra de um campo onde a fala foi cerceada pelo discurso pronto, refinado, dirigido ao consumo imediato. O eleitor é um consumidor de políticos que significam um encontro com a imagem de alguém que eles desejam ter como líderes, mas não como pessoas comuns. O político na e da sociedade do espetáculo é o subproduto desse espelho desvirtuado da realidade, representante de desejos das massas consumidoras de imagens. A política como festa, como espetáculo, como entretenimento, e não como debate, dialógica. Não estamos, pois, em marés de diálogo. O tempo que vivemos não é dado ao complexo, ao diferente, à voz contrária. É um tempo surdo. Não há diálogo se na relação discursiva se acha desaparecido aquele que escuta, justamente porque não lhe é proporcionado lugar para essa mesma escuta. No século VI, mais propriamente em 547, Bento de Núrcia, já perto do final da sua vida, redige um conjunto de regras, 73 capítulos em que são reagrupadas as instruções morais e práticas que regulam de forma preponderante o monaquismo europeu, fazendo dele um modo de vida em comum. No estabelecimento da regra, Bento decide para a palavra de abertura, escuta. Aliadas a esta convocação, surgem outras expressões capitais. Não proferir palavras vãs. A salvação não chega pela proficuidade da língua. Justamente Bento dá o lugar supremo ao silêncio, que não é mera ausência de palavra, mas sim a tranquilidade plena que habita o coração e se dispõe à escuta. No entender de Lao Tzu, o ato de escutar é a transmissão de sabedoria. Escutar-se no dentro é entender-se. Entender-se é situar-se no mundo, ser livre, portanto. Para tal urge um ouvido e um olhar atento, um olhar que escute e pense, que tateie, todo de concentração, errante e paciente. O ruído está presente em todas as nossas decisões individuais ou coletivas e, como tal, pode dar origem a erros de julgamento nos mais variados campos. Influencia-nos e prejudica-nos no momento de tomar decisões aparentemente simples e cotidianas, mas cujo impacto e custo pode ser bem maior do que imaginamos. A escuta não é uma via fácil, uma autoestrada em linha reta. Foi São Boaventura quem nos propôs: indaga a neblina, não a nitidez. Não esperamos que de imediato se consiga uma qualquer ginástica capaz de cumprir o ensinamento de Ângelos Silésios. Vai onde tu não podes, vê onde nada há para ver, ouve onde nada soa nem retine. E por não esperarmos de pronto, estamos irremediavelmente derrotados, porque de facto, pela voz dos dias que respiramos, parece-nos, e regressamos a Ramón Cabanillas, que avançamos com o cadáver da esperança às costas. Que ressurreições por vir nos incendiarão o desastre, que traumatismos nos aguçarão os tateios para a invenção de um novo escuro, é algo que não prevemos. Tentamos apenas reanimar a esperança, semear lucidez e combater a ignorância, mãe de indiferença e violência. Perseveramos como quem constrói uma reserva de pensamento, a possível. E fazemo-lo, apesar das tonalidades do nosso timbre, das intuações e léxico crítico, fazemo-lo com sentido de responsabilidade, enliado a uma crescente noção de impotência. Mas fazemo-lo à luz da perspectiva de Levinas. O laço com outrem só se aperta com responsabilidade. Quer esta seja, aliás, aceite ou rejeitada, se saiba ou não como assumi-la, possamos ou não fazer qualquer coisa de concreto por outrem. Dizer eis-me aqui. A responsabilidade é inicialmente um por outrem. É precisamente neste sentido que Dostoiévski afirma: somos todos culpados de tudo e de todos perante todos. E eu mais do que os outros. Nada está exclusiva e irremediavelmente doente. São muitas as oportunidades e as vias. São inumeráveis os sentidos e os mistérios por conhecer. Justamente, esta hora, tem sido também um tempo de pensamento, crítica, exigência, excelência. Há ainda quem se torne capaz, pois, e se disponha à conjugação da potência do seu acontecer. Resta-nos persistir na atenção do outro,
dispostos à escuta, lúcidos, de dentes afiados, pois então, e atentos aos diversos pontos cegos do percurso, quer para deles não fazermos certezas ou sedutoras ilusões, perdendo-nos, quer para não os ignorarmos sob pena de perigoso acidente. De improviso. Chegamos ao fim de mais um número de Horto Ostinato. Como sempre, terminamos com um improviso de José Miguel Costa, que hoje nos propõe Hi-Fi. Horto Ostinato regressa em março. Obrigado por terem estado connosco. Até breve.